Olá, bem-vindos ao projeto de resolução de problemas de geometria analítica para o curso de engenharia. Eu sou o professor Gregório e a gente vai responder uma questão do livro texto do capítulo 2, o exercício 14, que trata de vetores no R2 e no R3. Lembrando que nós pretendemos continuar com essa prática ao longo do curso. Então vamos lá. Vou ler a questão aqui para a gente entender o que é que ele está pedindo. Mostrar que os pontos A, B, C e D são os vértices de um paralelogramo. Bom, a primeira coisa que a gente vai lembrar aqui é tentar definir ou lembrar o que vem a ser o paralelogramo, tá certo? O conceito de paralelogramo nos diz que paralelogramo é uma figura plana que possui os pares de lados, o quadrilátero que possui os pares de lados paralelos. Então, vou fazer aqui um exemplo de paralelogramo, é o retângulo, mas eu vou fazer um paralelogramo qualquer. Então, vamos construir aqui um paralelogramo, que é o seguinte. Vamos desenhar a primeira reta, o segundo lado, e aí a gente vai determinar os outros dois lados paralelos. Então, a gente tem feito aqui o paralelogramo. Vamos colocar os vértices, os pontos que a gente vai definir como os pontos do problema, ou seja, o ponto A, o ponto B, o C e o D. E aí a gente vai partir na busca da solução desse problema. Aí ele pede para a gente verificar ou mostrar, na verdade é mostrar. Então, na verdade, os pontos já são vértices de um paralelogramo, a gente só precisa provar isso. Mas como é que a gente pode fazer descobrir essa prova? Bom, a ideia parte da discussão de paralelismo entre dois vetores, tá certo? Então, como é que a gente pode provar? Então, essa demonstração ela vai ser baseada no conceito de paralelismo para vetores. Dois vetores são paralelos, né? Então vamos imaginar vetores paralelos. Então, vetores paralelos. Vamos imaginar que o vetor U seja paralelo ao vetor V. Então, da definição de paralelismo entre vetores, a gente pode dizer que o x de U sobre o x de V é igual ao y de U sobre o y de V, que é igual ao z de U sobre o z de V. Tá certo? Então, isso é condição necessária e suficiente para que os vetores U e V sejam paralelos. Mas onde é que entra esse conceito dentro do problema? Bom, como a gente sabe que paralelogramo é a figura plana que possui pares de lados paralelos, então basta a gente imaginar, basta a gente provar que se o vetor AB for paralelo ao vetor CD e o vetor BC for paralelo ao vetor AD, então os pontos A, B, C e D são os vértices desse paralelogramo. Então vamos em busca dessa prova. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os vetores determinados pelos pontos A, B, C e D. Ok? Então vamos passar para a próxima página. Então a gente tem o ponto A como sendo 4, 0, 1 e o ponto B
B, sendo 5, 1, 3. Então, vamos determinar aí o vetor AB, tá certo? Então, o vetor AB, ele pode ser calculado pela definição de vetor definido por dois pontos. Então, o vetor AB, ele é calculado fazendo-se a diferença de B e A, ou seja, B menos A. Então, isso será igual a 5, 1, 3, menos 4, 0, 1. Então, essa diferença entre dois vetores, faz a gente lembrar que para fazer a diferença entre pontos, entre vetores, a gente vai subtrair coordenada com coordenada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para que a gente faça essa subtração, eu vou fazer o x de um menos o x do outro, o y de um menos o y do outro, e o z menos o outro z, tá certo? Então, vamos proceder com os cálculos. Então, abrindo aqui um parênteses, então a gente vai fazer 5 menos 4, a coordenada do a primeira coordenada x, 1 menos 0 e 3 menos 1. Então, a gente chega à conclusão de que o vetor AB é o vetor menos 1, 1 e 2. Ok? Então, esse é o vetor B. Agora, a gente vai calcular o vetor CD. Então, tomando nota das coordenadas de C, 3, 2, 5 e D, 2, 1, 3, a gente vai determinar o vetor CD, que é, na verdade, determinado pela diferença de D e C, que vai ser igual a 2, 1, 3, menos 3, 2 e 5. Certo? Então, esse vetor CD, ele tem as seguintes coordenadas: 2, menos 3, 1, menos 2 e 3, menos 5. Onde a gente conclui que o vetor CD tem coordenadas menos 1, menos 1 e menos 2. Bom, eu quero, diante disso, fazer logo uma correção aqui, que quando a gente fez a coordenada aqui do vetor, a diferença do vetor AB, que foi 5 menos 4, eu, por engano, coloquei menos 1. Então, na verdade, isso está errado. Na verdade, a coordenada é mais 1. Ok? Então, peço desculpa pelo equívoco. E isso vale também como uma forma de dizer que a gente tem que estar muito concentrado para poder responder as questões, principalmente numa prova. Tá bom? Então fica aí a dica. Então a gente tem o vetor AB 1, 1, 2 e a gente tem o vetor CD menos 1, menos 1, menos 2. Então vamos agora falar de paralelismo entre vetores. Tá certo? Então, olha. A gente sabe que o vetor AB, ele tem as coordenadas 1, 1, 2, e o vetor CD tem coordenadas menos 1 e menos 2. Menos 1, menos 2. Então vamos provar que eles são paralelos. Bom, é fácil da gente ver o seguinte. Vamos lembrar que para que esses vetores sejam paralelos, o x de AB dividido pelo x de CD tem que ser igual à razão entre o y de AB e o y de CD, assim como o z de AB dividido pelo z de CD. Tá certo? E isso vai
sem um valor K, que é uma constante de proporcionalidade. Bom, se a gente pegar o x de A e dividir pelo x de B, o x de AB e dividir pelo x de CD, então a gente vai ter aqui a seguinte situação. A razão de xAB por xCD. Isso vai ser igual a 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. Se a gente fizer o y de AB pelo y de CD, a gente vai ter 1 sobre menos 1, que também é menos 1. E por último, se a gente pegar o z de AB e dividir pelo z de CD, a gente vai ter 2 sobre menos 2, que é igual também a menos 1. Logo, os vetores AB e CD são paralelos. Os vetores AB e CD são paralelos. Então está provado aí que essa figura é plana, já possui dois lados paralelos. Agora a gente só precisa provar que os outros dois lados também são paralelos. Então, continuando a nossa explicação, agora a gente quer provar que o vetor BC é paralelo ao vetor AD. Ok? Então, está aqui registrados os pontos B, C, A e D. Então, a gente vai primeiro determinar o vetor BC. Ora, o vetor BC, nós sabemos que é a diferença de C e B, que vai ser igual a 3, 2, 5, menos 5, 1, 3. Então, esse vetor BC, ele vai ser igual a 3 menos 5, 2 menos 1 e 5 menos 3. Certo, gente? Então, o vetor BC tem as seguintes coordenadas. Então, a gente vai fazer os cálculos. 3 menos 5 dá menos 2. Agora, com cuidado para a gente não errar, né? 2 menos 1 dá 1. E 5 menos 3, 2. Então, essas são as coordenadas do vetor BC. Agora, a gente vai calcular as coordenadas do vetor AD. Então, o vetor AD, a gente faz a diferença D menos A, que é igual a 2, 1, 3, menos 4, 0 e 1. Ok? Então, o vetor AD é igual a 2 menos 4, 1 menos 0 e 3 menos 1. Ou seja, o vetor AD, pessoal, é igual a menos 2, 1 e 2. Certo? Então, a gente tem o vetor AD de coordenadas menos 2, 1 e 2. Bom, olhando para os dois vetores, a gente já pode concluir que esses dois vetores são iguais, tá certo? Então, o que é que isso quer dizer? Eles são paralelos, mas vamos provar que os vetores BC e AD são paralelos. Então, o que é que a gente pode fazer? Então, provando que o vetor BC é paralelo ao vetor AD, a gente chega à seguinte conclusão, que o x de BC dividido pelo x de AD vai ser igual a menos 2 dividido por menos 2, menos 2 dividido por menos 2, que vai dar 1. O y de BC dividido pelo y de AD é igual a 1 dividido por 1, que dá também 1. E por último, o z
de BC dividido pelo Z de AD é igual a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, ou seja, é igual a 1. Então, o que a gente pode dizer? Todas as coordenadas foram iguais, né? Tiveram a mesma razão. Então, a gente pode dizer com isso, a gente pode concluir que os vetores BC e AD são paralelos. Certo, gente? Logo, como os vetores AB e CD são paralelos e os vetores BC e AD são paralelos, a gente conclui que os pontos A, B, C e D são vértices realmente de um paralelogramo. Ok, pessoal? Então essa foi a explicação da questão 14 do livro texto do capítulo 2. Revejam essa atividade, tentem fazer sozinho, imaginem pontos, tentem fazer outras questões e estudem para que o assunto fique bem definido na cabeça da gente, tá certo? Então até mais e até a próxima.